Maravilha de Deus, boa noite a todos vocês aqui conosco aqui pela minha página do Facebook, também pelo meu canal do YouTube e também aí pelo meu perfil do Facebook. As pessoas do perfil do Facebook não conseguirão mandar, né, os seus comentários, mas a galera aí da página do Facebook e também do canal do YouTube pode mandar os comentários que vai chegar para nós aqui. Já temos aqui uma galerinha bacana aí, o pessoal lá do Facebook. Que Deus abençoe o pessoal da página, o pessoal do nosso canal. Já já vou receber os meus convidados aqui nessa noite. Um tema muito importante, a importância de ser pastor. Você vai conhecer um pouco de como sermos, porque nós não somos de ferro. Acima de tudo, nós somos ovelhas também. Já já nós vamos convidar o pastor William Sodré, que estará comigo aqui também, o pastor Nilton e também o pastor Alcione. O que é ser o pastor? O nosso dever é dirigir uma igreja local, eu creio que sim, que é isso aí, e cuidar de suas necessidades espirituais. A figura do pastor é muito importante, né? Para as pessoas que não sabem, ela é muito importante para a igreja alcançar os seus propósitos, que é ganhar almas e apacentar as ovelhas, tendo a obrigação de ser o exemplo e um bom modelo, o próprio modelo da pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi qualificado como um bom pastor. Eu creio que nós também temos essa qualificação. E eu já quero convidar os meus irmãos aqui para compartilhar comigo desse tema. Eu quero agradecer já a todas as pessoas que estão entrando conosco aqui, que Deus abençoe, vão compartilhando, compartilhem, porque compartilhamento é vida. Deixa eu chamar aqui comigo aqui, pastor William Sodré. Pastor William, boa noite, Opa, seja boa bem-vindo, meu noite. amigo, seja bem-vindo nessa live, muito obrigado por aceitar o meu convite, fica à vontade para dar sua saudação. Boa noite, pastor Fernandes Lima. Que alegria, né? Que alegria poder nos rever assim, ainda que de longe, ainda que online. Maravilha. E nós estamos num período assim onde o online tem ganhado uma força muito grande, né? Gente, boa noite a todos os nossos amigos, irmãos, irmãs em Cristo, onde quer que você esteja assistindo. Entendemos que pela internet nós podemos alcançar aí o planeta todo, né? Que Deus Que abençoe todos maravilha. vocês, que seja um tempo, um bate-papo muito bacana, gostoso. Vamos crescer no entendimento, aprender do Senhor, desenvolver a nossa fé. Eu sou muito grato por esse espaço, por esse tempinho, por esse bate-papo com o senhor, pastor Fernandes. Para mim, me sinto honrado, alegre, feliz por ter contar com esse espaço, né, com esse momento, com alguns minutos, conversar um pouquinho de Deus é sempre muito bom. Muito obrigado, pastor. Que maravilha, eu que agradeço, chamar aqui também esse amigo já, eu não vou dizer de longas datas, porque ele ainda é novinho, pastor Nilton, meu amigo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, boa noite, e que Deus possa lhe usar também, à vontade aí para dar a sua saudação. Boa noite, pastor Fernandes, pastor William e a todos os amigos, os irmãos que estão aí ligados a esta live em nome do nosso Senhor Jesus. Prazer é todo meu, né? Muito grande prazer estar aí nesta live, que nem o pastor William falou aí, ainda que distante, próximos, né? É um prazer estar ao lado do Senhor nesta live, dividindo esta tela aí. É uma grande honra para mim, em nome de Jesus. E tenho certeza que Deus vai nos instruir aí em muitos feitos. A obra dele é grande, né? E com certeza ele nos usa como instrumentos para poder desbravar situações e indo adiante cada dia mais em nome de Jesus. Maravilha, eu tenho certeza que vai ser produtivo para todos nós, principalmente as pessoas que têm um chamado à juventude, auxiliares, pessoas que querem entrar na obra. Compartilha, manda o link aí para essa galera, porque eu tenho certeza que esses homens de Deus têm as suas experiências, não só as experiências pessoais, e também as experiências com Deus, que são as melhores que eu creio, as experiências espirituais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Deixa eu convidar também aqui para fazer parte do nosso estúdio aqui, pastor Alcione Salgado, que é outro amigo nosso, outro companheiro. Pastor Alcione, boa noite. Seja bem-vindo para complementar esse time abençoado. Obrigado aí por ter aceitado também o meu convite, meu querido pastor. Pastor Fernandes, eu que agradeço. Para mim é uma honra participar desse time aí, que é uma seleção, né? Boa noite ao senhor, boa noite, pastor William, Boa noite. boa noite, pastor Newton. Boa noite.
é uma honra fazer parte dessa seleção. Eu creio que eu vou aprender muito com os senhores aqui nesta noite. Maravilha, tem um pessoal já entrando conosco aqui, o pessoal lá de Tanabi, eu acho que é isso aí mesmo, Tanabi, São Paulo, região de São José do Rio Preto, mandou um abraço aí também pro pastor William aí, ó, essa galera, o pessoal tá aí, tá chegando a polícia aí, ó, tá chegando, chegou a polícia, aqui eu ouço tudo, que Deus abençoe, que Deus abençoe, tentar o pessoal aí de... Chegando a segurança. Vamos começar o nosso bate-papo. O meu bate-papo, eu queria já iniciar com o pastor Alcione. Pastor Alcione, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, e eu creio que seja uma pergunta simples e vai ser de produtividade para nós. É missão fácil ser pastor, homem de Deus? Eu creio, o senhor já dirigiu algumas igrejas nossas, cada igreja, o senhor tem uma experiência, cada local é um povo, cada local é um gigante para derrubar. Essa missão de ser pastor é uma missão fácil ou justamente, juntamente com o Espírito Santo, a gente tira de letra? Queria que o senhor explanasse aí essa pergunta. Fica à vontade. Tenho certeza que os nossos colegas aí vão poder confirmar. Missão fácil não é. Principalmente como as demais atividades, que lidar com pessoas, né, já é um grande desafio, porque as pessoas têm as suas dificuldades diferentes, né? Cada uma demonstra o seu jeito, maneira, e a gente nunca sabe realmente lidar com as pessoas de forma igual, porque são diferentes. Muitas vezes você lidou com uma pessoa, aprendeu, custou aprender, e aí quando parece uma outra, aquela pessoa apresenta totalmente uma situação diferente e você tem que aprender a lidar com ela. Então não é fácil a missão, né? Porque são pessoas que trazem situações diferentes. E principalmente existe um diferencial, né, de lidar. É uma atividade que lida com pessoas como médico, como um atendente de uma loja, como gerente, só que o nosso diferencial é que nós prestamos contas diretamente ao nosso Deus. E o que faz ainda se tornar essa missão um pouco mais difícil. Exige responsabilidade, dedicação, compromisso, e existe uma busca de comunhão direto com Ele, porque para poder ajudar as pessoas, nós precisamos dele, a direção dele, para poder executar. Não é fácil, mas posso dizer que é gratificante. Que maravilha. Ô, pastor William, então, só para complementar o que o pastor Alcione falou aí, então, ser pastor não é uma missão fácil, como ele falou. Eu creio que Deus, ele na verdade, ele torna tudo possível, né, pastor William? Porque eu acho que não tem nada facilitado. Deus não facilita nada, mas ele torna tudo possível. Eu creio também que o senhor tem, né, algumas experiências sobre essa pergunta. Eu queria que o senhor também desse uma pincelada antes de eu entrar com a minha pergunta aqui para o senhor, só para complementar o que o pastor Alcione falou aí, meu pastor querido. Ser pastor é uma tremenda honra, né, pastor? Ser pastor chamado por Deus é uma alegria enorme, mas é desafiador, realmente. E eu achei muito interessante a colocação do pastor Alcione, porque cada pessoa é um território diferente a ser conquistado. Eu me lembro de Jericó, por exemplo, quando você lê o texto de Josué 6, você vê que o único lugar que Deus mandou rodear 6 vezes, depois do 7º dia 7 vezes, para poder conquistar foi Jericó. E às vezes nós temos uma tendência de padronizar a estratégia, isso não dá certo. Cada pessoa é uma pessoa, é um DNA, é uma alma, e nós precisamos buscar da parte de Deus para cada território a estratégia certa para poder conquistar aquele coração. Rapaz, o pastor Nilton, o senhor já foi, né, estadual, já administrou um estado lá na Paraíba,
Isso que o pastor William falou é muito forte, né? Padronizar estratégias. Então, não é uma coisa nossa. O senhor não pode levar algo. O senhor saiu de certa igreja, eu me lembro que o senhor saiu ali acho que foi Carapicuíba, se eu não me engano, para dirigir o estado. Depois o senhor fala sobre isso. Não dava para levar um padrão daqui para lá. Então, padronizar a estratégia, não. Eu acho que Josué pensou que ia entrar, mas foi Deus que deu as estratégias. Eu queria que o senhor desse também uma pincelada sobre essa pergunta. É missão fácil ser um pastor, querido? Fácil. Eu saí de Ponte Rasa, em São Ponte Miguel, Rasa. aí dali fui para Paraíba. Como Olha aí. os pastores têm comentado, não é um bolo, né? Não é um bolo. O bolo é fácil, 3 ovos, não sei o quê, tem uma receita, tá tudo pronto, se faz. As pessoas, elas precisam de um alimento específico, né? Tem gente que come arroz e outros não podem comer, né? Verdade. Outros comem um determinado tipo de alimento e outras pessoas já não conseguem ingerir aqueles alimentos. Resume bem o Atos, lá, quando o Paulo encontra com Jesus, né? E ao se encontrar com Jesus, ele fica cego e ele fala para o Ananias, vai lá e fala para o Paulo, né, que ele vai padecer pelo meu nome. Então assim, a palavra fácil, na Bíblia eu não consigo encontrar, né? Na Bíblia tudo é difícil. Abraão mata seu filho, né? O Moisés vai falar com o faraó, né? Então assim, não tem nada fácil na Bíblia. E ser pastor, na verdade, é muito difícil. Porém, como os pastores estão dizendo, é gratificante, porque assim, Maravilha. tudo que se conquista com muita dificuldade se valoriza muito, né? Se tem um prazer maior. Então é prazeroso ser pastor pelas conquistas que se tem, conquistar Jericó, né? Conquistar tais coisas. Então isso traz um prazer muito grande, é algo realmente muito gratificante. Isso é muito importante. Eu também posso falar que é gratificante, porque eu nunca dirigi, né, um trabalho como vocês, né? Tem rebanho, tem pessoas. Ou seja, Deus ele me usa na área da música, né? Então, realmente é gratificante, mas como os irmãos falaram, não é nada fácil, não tem nada fácil na palavra de Deus. O próprio Deus, quando deu a chamada para Abraão, Abraão já estava com a idade elevada, 75 anos. Imagine você, um senhor, e sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão pega a família e sai dirigindo. Quer dizer, realmente não foi fácil, não. Eu creio que é gratificante, realmente, ser pastor. Então, tudo resumindo, é gratificante. E fazer a obra de Deus é muito gostoso. O pastor William, eu tenho uma pergunta para o senhor. Logo cedo a gente estava falando sobre isso, rapaz. Essa pergunta eu creio que vai ajudar muito, porque talvez seja um erro, né, de muitas igrejas, de muitos pastores. O senhor até falou algo muito interessante, levantar pela necessidade. E com isso é um trabalho tremendo. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: qual o padrão de ensino para a formação de jovens pastores? Porque eu tenho observado aqui na sede que tem muitos jovens interessados a querer fazer a obra. E eu vejo algumas situações que me preocupam, né? Eles chegando e já colocando na posição, e alguns já querendo fazer e tal, isso me preocupa. O senhor já dirigiu bastante igrejas. Qual o padrão de um ensino para esses jovens pastores? Eu queria que o senhor desse a sua explicação pessoal, biblicamente falando. Fique à vontade, pastor. Tá, olha só, eu penso que a gente deve girar pelo menos em 2 grandes pilares, pastor. E aí os nossos amigos pastores podem aí também opinar acerca do assunto, né? O primeiro grande pilar, eu penso que é a preparação. A Bíblia diz em 2 Timóteo que o obreiro ele deve manejar bem a palavra do Senhor. Então não dá para a gente fugir de uma boa preparação. Agora, isso é tudo? Não. Não, isso não é tudo. Nós temos pessoas que têm um conhecimento, mas infelizmente cheios de dons e talentos, mas não têm caráter, não têm testemunho.
E aí é o outro grande pilar. E eu particularmente, pastor Fernandes e pastores, né, os nossos irmãos que estão assistindo aí, eu particularmente penso, eu posso estar equivocado, mas eu acredito que a gente tem vivido uma crise de testemunhas no nosso tempo, aonde o talento, aonde os dons, aonde o fazer, ele tem sido priorizado, ele tem tomado o lugar do ser. E para mim isso é um grande problema. E quando a gente coloca o fazer na frente do ser, eu penso que o prejuízo é maior, é mais danoso para a obra de Deus do que propriamente o benefício. A gente acaba ensinando um jovem, um garoto que aspira pelo altar, pelo evangelho, pelo pastorear, pelo ministério, a gente acaba ensinando ele, consciente ou inconsciente, que o importante é saber fazer. Isso não é uma verdade completa. Saber fazer é importante? É. Saber ter preparo é importante? É. Não dá para negar isso, para não falar qualquer coisa no altar. Agora, eu até estava me lembrando, pastor Fernandes, de um texto de 1 Samuel 3, fora os requisitos que a gente tem na Bíblia, né, para uma pessoa ser pastor. A gente estava falando sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 3, são requisitos ligados à questão do caráter da pessoa, muito, né? Muito, sabe? sim. Muito questão a do testemunho, do ter moral para poder falar. Mas eu estava lendo 1 Samuel 3, agora há pouco de tarde, e é interessante o que eu encontrei aqui em 1 Samuel, no capítulo 3, que fala sobre o chamado do pequeno Samuel. No versículo 1, o capítulo começa dizendo que Samuel servia ao Senhor, perante Eli, que era o sacerdote da época. Samuel servia ao Senhor. E aí, se a gente pula para o versículo 7, o versículo 7 diz: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Claro que nós estamos falando da questão do fato de ele ser uma criança na época, aquela coisa toda. Mas olha só o problema. O problema é a gente ter meninos, a gente ter jovens, a gente ter crianças, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, servindo o Senhor. E isso traz muito problema para a obra de Deus, porque eles falam do que eles leram num livro, do que eles decoraram um texto bíblico, mas eles não experimentaram. E o texto diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não foi o próprio Jó que disse: antes Exatamente. eu te conhecia de ouvir falar. Então é legal você falar que Deus é bom, porque Deus foi bom na vida do Abraão, Deus foi bom na vida do Jacó, E aí você pode listar os personagens, ou até as outras pessoas. Agora, nada substitui uma experiência, né, pastor? Absolutamente nada. Rapaz, essa colocação aí do versículo 7, quer dizer, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda ainda não tinha sido manifestado. Então, quer dizer, é uma preparação. Ô pastor Nilton, eu vou pegar a sua pergunta, né, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, qual a função primordial de um pastor? Então, quer dizer, o Samuel ainda garoto, né, ainda não tinha a missão primordial, mas qual a missão mesmo, pastor, primordial de um pastor? Qual a missão mesmo? Será que é só pregar a palavra? Será que é só ministrar? Ou tem outras atividades além do altar? Ou o pastor ele é feito só para o altar nos tempos atuais? Pegando aí o texto do pastor William, né? Nesse mesmo texto a Bíblia fala que a palavra naquele tempo ela era de muita valia, né? Ela tinha uma validade muito grande. E é primordial que o pregador ele valorize a palavra. Se ele não conseguir valorizar a palavra, provavelmente ele vai ter um insucesso certo, né? Não vai conseguir progredir. Porque o primordial, a Bíblia fala que tudo vai passar, passa céu, passa a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, esta não vai passar. Então, valorizar a palavra, que era o caso ali, a palavra já não estava sendo mais valorizada, o caso do Eli, né? Não tinha mais o valor necessário. E aí fica difícil para se obter resultados. E na vida de um homem de Deus, na vida de uma pessoa que quer, que almeja, como diz a Bíblia, o episcopado, né, que almeja fazer a vontade de Deus no altar, é primordial que valorize a palavra.
é primordial que saiba que a palavra, o que ela se refere, é o que tem que ser feito. Como o pastor William estava comentando, é necessário a gente entender que essas experiências, bons livros, né? Existem boas experiências, mas se não tiver vida com Deus, não vai adiantar nada ter lido 359 livros, né? 1 milhão de livros, se não tiver experiência com Deus, né? A experiência com Deus, ela é muito importante para que os resultados eles possam serem produzidos de maneira dentro da vontade de Deus. Não tem outra forma, né? A questão de ser, da importância da função aí de ser pastor, o próprio Jesus ensina lá que ele era o bom pastor, né? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E uma pessoa que sabe das experiências dos outros, ouve das experiências dos outros, será que ela está preparada para poder dar vida pelas suas ovelhas? Ou será que ela vai agir da maneira pela qual ela foi chamada para agir, abrir mão de coisas, abrir mão de situações por função de outras pessoas, amar as pessoas, como diz a palavra, como ama a si mesmo, ou seja, do mesmo jeito que eu quero o meu bem-estar, eu quero o bem-estar de todas aquelas pessoas. Então, assim, a importância de ser pastor, a questão primordial é a obediência total à palavra de Deus, em nome de Cristo. Rapaz, a coisa então eu creio que seja, eu não vou dizer que seja complexo, né, mas não é uma missão fácil. Então, são várias situações que pode surgir, e aí é que entra a total sabedoria, né, para a pessoa realmente ser levantado, essa juventude, né? Não é só o atender, é administrar tudo, né? Quando Deus me chamou para a obra, eu me lembro que eu cheguei aqui em junho de 97, aqui na sede. Eu tinha um desejo tremendo de pegar uma igreja, eu tinha isso no meu coração. Mas enquanto eu coloquei a minha expectativa só na igreja, parece que as coisas estavam empacadas para mim. Aí um momento que eu me desprendi desse meu sonho, que não era errado, aí eu acho que eu entrei no sonho de Deus. Aí Deus falou, agora eu vou usar esse baiano. Aí Deus começou a me abençoar na área musical. Foi quando eu entendi isso. E além disso, na área musical que Deus me usa, tudo é pela graça dele, pela misericórdia, ele também me dá as oportunidades de eu ministrar a palavra por onde eu vou. Então eu creio assim, quando a pessoa ela coloca uma expectativa em algo, principalmente os pastores, né? Não, eu coloco a expectativa naquele local e chega lá é outra coisa. Então a nossa expectativa maior tem que ser na pessoa de Deus mesmo, senão a coisa não decola. Isso é muito importante para a gente que faz a obra. Eu aprendi a colocar minha expectativa em Deus, depois que Deus falou, porque há um provérbio que fala que o homem projeta, né, do coração. Provérbios 16, não é? O homem faz planos no coração, mas a resposta vem do Senhor. Exatamente essa palavra aí. Então, quer dizer, tem coisas que vêm de Deus, então é muito importante. Então, olha aí vocês aí que querem fazer a obra, a juventude, as pessoas que sonham em ser pastor, não é fácil, não é só chegar lá, abrir a Bíblia, pregar, é administração total, a coisa não é fácil. Pode falar, pastor. Jesus falou lá para o Pedro, você me ama, Pedro? Opa! Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, né, não é do jeito que a gente quer, né? Se Não ama, é. tem que fazer a vontade dele. É verdade. E se a gente perceber, o pastor William foi muito bem claro. Opa, deixa eu colocar aqui a tomada aqui. O pastor William foi muito bem claro quando colocou Jericó, rapaz. Quer dizer, foi a única vez que Deus mandou a volta. Ou seja, eu acho que Deus estava fazendo teste ali com Josué e o exército. Deus estava testando ali três situações. Deus queria saber da obediência, Deus queria saber da confiança e Deus queria saber também da dependência. Porque, poxa, o exército estava pronto para entrar, mas ninguém entrava em Jericó. Eu acho que a sensibilidade também, pastores, de ouvir a palavra de Deus e deixar Deus também dar as estratégias, isso também é muito importante. É coisa séria. Ô, pastor Alcione, é uma pergunta aqui para o senhor, meu amigo, durante o tempo que exerce o seu chamado,
qual a maior dificuldade nos dias atuais de se levantar pastores, homem de Deus? Qual a dificuldade hoje de se levantar? Porque se pegar assim, é tipo assim, olha, eu queria mandar você para um tal lugar, porque tem cara que ele quer ser pastor, ele sonha com a igreja grande, né? Eu acho que, será que é uma característica pastoral isso? Eu queria que o senhor tirasse até essa dúvida minha. É verdade? Será que é uma característica? Não, não. Quando eu pegar a minha igreja, eu quero uma igreja. Às vezes Deus dá uma pequenininha, né? Eu acho que quando Jesus jejuou, todo mundo que jejua, todo mundo que faz uma consagração espera uma benção. Só que Jesus foi lançado num deserto para ser tentado. Às vezes é isso. Então eu queria que o senhor respondesse para mim, o tempo que o senhor exerce o seu chamado, qual a maior dificuldade hoje nos tempos atuais de se levantar pastores, pastor Alcione? É, eu espero que os meus colegas aí me ajudem nessa resposta, porque a coisa vai ser pesada agora. Misericórdia. Ô, Baiano, caramba, você não podia pegar mais leve? Não, é leve, é tranquilo, meu pastor. Fica à vontade. É um bate-papo gostoso, rapaz. É muito sério isso, muito sério. É o seguinte, vamos pegar primeiro vamos entrar nos setores seculares, né? O que acontece hoje no meio nosso é o que acontece no meio seculares. Por que não existe hoje no meio seculares mais grandes profissionais? Porque acabou aquele chamado vocação. Antigamente a criança já nascia e quando ela começava a crescer, ela já queria uma vocação por amor. Por exemplo, a criança já queria ganhar um carrinho de corpo de bombeiros, porque o sonho dela era ser bombeiros. Mas porque o salário era alto? Não, porque era um sonho, era bonito salvar vidas, ela queria tirar vidas. A outra queria ser médica, porque queria salvar vidas, queria ser veterinária, queria trabalhar no campo. Então, era já de criança formando os sonhos em cima de uma vocação. E o pastorado também era assim. Você via no tempo, eu creio que nós estamos aí numa faixa etária de idade quase no mesmo nível. O caçula que sou eu. E quando nós começamos na obra, era esse desejo. Nós não sonhávamos com que seria uma ajuda de custo. Pelo contrário, a gente sonhava o que a gente ia conseguir para poder ajudar a igreja a se manter. Hoje, a pessoa já, infelizmente, o primeiro pensamento de alguém que quer fazer a obra, né, qual seria a ajuda de custo que ela teria para ela se manter. Tanto que muitas vezes o jovem, ele está no ministério começando a crescer, ele está pensando em pegar uma igreja, com todo respeito aos jovens que estão, a gente sabe que existem as exceções, não quero aqui ferir ninguém com esse pensamento, mas está pensando no recurso que vai se manter. Então não estão pensando mais no que é realmente o chamado pastoral, que é cuidar das vidas, que é realmente ajudar as pessoas a mudar as suas vidas. Né? Não que a ajuda de custo que vai manter aquele que vai abandonar sua vida profissional, que vai abandonar sua vida secular, é desnecessário. Pelo contrário, todos nós, eu, os pastores, sabemos que a nossa ajuda de custo ela é necessária e muito, porque nós também temos família e precisamos dela para poder nos manter. Mas ela não foi o marco inicial do nosso ministério. Então, hoje, eu vejo que o primeiro principal
dificuldade de se levantar pastores está aí. Porque as pessoas já começam com esse pensamento. Segundo, as próprias leis que foram sendo criadas, tanto no mundo secular, volto usando essa comparação, né? Porque antigamente o próprio pai pegava o seu filho menor e que já apaixonava pelo pai, pela profissão que tinha, e o pai já ia instruindo o seu filho na profissão que tinha, o filho apaixonava e seguia a profissão do seu pai. E virava uma paixão aquilo ali, não pelo recurso que entrava, mas pela paixão do serviço que fazia. Mas hoje, se o pai fizer isso, vem ali o abuso de serviço do menor. E assim acontece hoje dentro da igreja, os processos, né? Hoje a igreja não consegue, hoje muitas vezes, sair de processo. É um processo atrás do outro. Meu Deus. E muitas vezes mentirosos, né? Então hoje criou essa dificuldade, né? Eu vejo por aí. Não sei se os pastores entendem assim. É negócio sério. Ô, pastor William, eu já vi falar de a pessoa ser iludida com a música. Já vi falar muito isso. Tem pessoas, pastor William, que se ilude com a obra também? Ah, sem sombra de dúvida. Eu acredito que muitas pessoas não fazem a menor ideia do que querem, desejam, onde estão entrando. E é bem aquilo que o senhor falou, né? O pastor Alcione também foi muito preciso nisso. As pessoas buscam isso com uma motivação completamente equivocada. Eu não sei se porque hoje, com o advento também da internet, das redes sociais, as pessoas visualizam mais, né? Não sei se um glamour, tem quem consiga enxergar glamour nisso, né? E acabam enxergando nisso realmente uma oportunidade de aparecer, uma oportunidade de brilhar e até uma oportunidade de ganhar, de poder construir o seu próprio reino, né? O seu próprio castelo. E aí ele acaba até dividindo a casa, né? Dividindo a obra de Deus, o que é triste, né? É muito complicado. É muito, muito complicado mesmo. O pastor Nilton, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Pastor líder estadual, o senhor já foi um pastor estadual e um pastor regional, o senhor também é um pastor regional. Ambos têm o mesmo ofício ou há diferenças? Ou é a responsabilidade que é maior? O ofício é o mesmo pastor regional e um pastor estadual. E tem os pastores que são liderados por vocês, no caso do senhor, o pastor Alcione, que é regional aí de São José do Rio Preto, o pastor William, que está sob a administração também lá do pastor Carlos Sodré, e o senhor Carlos que tem Soares. ou Carlos Soares, perdão, Carlos Soares, e tem aí o senhor aí também que tem um pessoal aí na Baixada Santista. Há diferença de ofício ou são diferentes ou é a mesma coisa, pastor? O ofício é o mesmo. Agora, a responsabilidade Opa. não tem nem comparação. O ofício é o mesmo, é cuidar de pessoas, né, cuidar de vidas, amá-las. Agora, não tem como comparar responsabilidade, né? Você imagina, no caso, eu fui estadual na Paraíba. São diversos municípios, são diversos lugares, pastores, né? Então, a amplitude do trabalho é incomparável, né? Hoje eu sou pastor em Santos. Nós temos aqui 23 igrejas, num espaço muito pequeno, em termos comparado a um estado. Então, assim, o ofício é o mesmo. Reuniões, padrão de reuniões, pensamento da igreja, a vida de Cristo dentro desse padrão, né? Então, é seguir o ofício, obediência, ser realmente uma unidade, né? Pegando aí o contexto da formação de pessoas, né? Então, para se formar pessoas, para manter o padrão que a igreja, ou seja, que Cristo quer que a igreja tenha, não é tão simples. Então vai ter que formar pessoas, preparar pessoas,
enviar pessoas, né? E pegando assim dentro desse contexto todo, o Paulo falando lá para tirasse o Marcos de perto dele, que estava causando muito problema, né? Então você imagina, Caramba, é foda. tira daqui porque está me causando muito problema, não dá não. Estamos falando de alguém que andou com Cristo, de alguém que viu Jesus trabalhar, né, que sabe o que é a obra de Deus. Então, assim, preparar pessoas para enviá-las é algo, assim, no mínimo surreal, né? Porque são pessoas, como lá na primeira pergunta, que precisam de alimentos diferentes, né? Que precisam Sim. de posturas diferentes, são pessoas diferentes, né? Que chega com pensamento diferente, né? Uns focados, né? Determinados, outros mais relapsos, um mais dedicado, gosta de ler, gosta de orar, o outro já não gosta tanto assim, né? Então, assim, o ofício é praticamente o mesmo. Agora, a responsabilidade muda bastante, porque, no caso, eu sou regional, tem o meu pastor estadual, né? Então, que eu vou ter que me reportar a ele e assim sucessivamente. Agora, que a responsabilidade é imensa, não tenha dúvida. É grande, é grande. O pastor William, então quer dizer, o ofício é o mesmo. Agora, é igual no governo, né? Tem lá o governador daqui de São Paulo, aí tem o vereador, aí tem o deputado estadual, Brasília é o federal, aí tem cada um na sua missão. Na obra de Deus, as funções também são divididas, ou fica tudo ou é o pastor que segura toda a onda? Eu me lembro muito bem quando o senhor dirigia o trabalho lá em Rio Preto, o que eu Lá em observei lá, Ribeirão, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu estou trocando o Ribeirão Preto, e o que eu observei muito é que o senhor trabalhava com equipes, né? Equipe ali, equipe daqui, equipe de jovem, aquilo lá me chamou muita atenção. Falei, poxa, que administração boa. Aí o senhor envolvia todo mundo. Isso é um padrão seu ou isso tem que acontecer nas igrejas, trabalhar com grupos? Isso é importante ou não é importante? Meu Deus, isso é bíblico, pastor. Ninguém faz nada sozinho. É impossível a gente conseguir governar desde o Antigo Testamento, do conselho de Jetro para Moisés, do Novo Testamento, quando a gente vê em 1 Coríntios 12 que a igreja é um corpo. Eis a importância das diferenças para que um corpo possa ser o mais proveitoso possível. E quando eu digo diferenças, eu não estou falando de divisão, porque um pé não tem uma função diferente de uma mão, mas tudo é corpo, e a gente precisa dos dois. O problema, às vezes, eu penso até em pastores também querem padronizar tanto o membro e a coisa fica tão igual e esquecem daqueles dons e talentos que são inerentes da pessoa, é dele, é o jeito dele. E aí se quer imitar, se começa a copiar, e aí você começa a fazer robôs, você começa a criar clones, e aí você não tem um corpo, você tem um amontoado de braço, você tem um amontoado de perna, você tem um amontoado... Mas isso é tudo menos um corpo. Olha que bacana, um canta, o outro toca, o outro prega, e até para pregar tem uns que... E eu estou quase andando de ré, quase devagar, e eu já tentei, sabe, pastor Fernando? No início eu tentava, assim, aí eu vou pegar um negócio, eu vou tal, mas não sou eu, não é minha túnica, né? Eu gosto de chamar de túnica colorida, cada um tem a sua túnica. O Cada um. problema é eu não estar feliz com a minha, e pior do que isso, é eu olhar para a túnica do meu irmão e querer rasgar ela me incomodar. Puxa vida, eu tenho que ser feliz com a túnica que o pai costurou para mim. Que maravilha, que maravilha. Rapaz, a coisa, olha que muito, é amplo, quer dizer, o tema, ele é um tema legal, mas um tema muito amplo, né? É um tema amplo que em 1 hora de live não dá para a gente desenvolver todo o assunto. Por que isso é legal? Porque eu trouxe esse tema, porque eu trouxe essa live, porque às vezes nós não temos esse tipo de explicação, porque essa live vai ficar salva. Então, muitas pessoas, nós já temos aqui, eu já tenho aqui 1.842 pessoas alcançadas, aqui ao vivo com a gente eu tenho 4 pessoas lá no meu perfil, né?
tem 107 pessoas na página, tem 49 pessoas pelo canal do YouTube. Então tem muitas pessoas se alimentando, isso é muito legal. E as pessoas aqui também, os comentários, muita gente aprendendo, muitas pessoas aqui entrando aí, mandando um abraço para o senhor, diz que está com saudade. Depois o senhor veja aí os comentários, que é muito legal. Não dá para ver todos os comentários, porque é muito comentário, isso é muito bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um louvor, aí depois a gente volta para a gente finalizar com mais algumas perguntas que eu tenho para os senhores, e já já a gente volta, que a gente vai tomar uma água, e você não sai daí não, porque ainda tem muito mais aí com esses homens de Deus aí, sobre esse tema legal, o que é ser um pastor, qual a importância. Então, eu creio que está sendo produtivo. Já já eu volto com você, vamos ficar com o pastor Jaime, um louvor abençoado. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador, já estamos de volta. Olha, passa muito rápido, faltam 13 minutos para terminar a nossa live. Viu como passa rápido? Mas passa rápido demais e o assunto é muito gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor William. Pastor William, tem uma pergunta para o senhor aqui, rapaz, muito legal. Qual a diferença de ser um pastor no Brasil e um pastor fora do Brasil? Porque o senhor foi de lá, o senhor foi pastor muito tempo lá. Eu queria saber essa diferença. Não é a dificuldade, eu quero saber a diferença. Existe uma diferença ou é tudo a mesma coisa? As situações são iguais, as ovelhas são iguais, os problemas são iguais? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muito legal. Eu passei 6 anos no sul da Flórida, numa cidade chamada
Pompano Beach. Fica aqui até o meu abraço para os irmãos lá de Pompano Beach, né? Existem sim diferenças. Pastorear é pregar, a gente prega, né? Como disse o pastor Newton, né? Cuidar de pessoas é o ofício, mas existem diferenças, é inegável, a cultura é diferente, ainda que você lide ou que você trate com imigrantes, ainda que você encontre um brasileiro que more fora do país, este brasileiro também já será diferente, porque a cultura dele já está misturada, ele já não é aquele brasileiro que você encontra aqui, mas ele também já não é, no meu caso, que estava lá, americano. Então, há um mix. E a cultura do local é diferente, e tudo isso a gente precisa, eu não sei se a melhor palavra é adaptar, porque o evangelho ele não tem que ser... não estou falando do evangelho em si, mas assim, a gente precisa realmente encontrar uma adaptação e uma abordagem diferente, a gente precisa realmente entender que aquilo a gente volta naquele ponto que a gente estava falando no início, né? Não dá para padronizar, o mesmo vale, eu penso também, que para a questão de território. Eu hoje, pastor Fernandes, falando assim bem brevemente, hoje eu acredito realmente na importância da gente orar não apenas por pessoas, mas também por ambientes, por lugares. Eu acredito que isso faz diferença. E alguns textos começaram a me chamar a atenção, como o próprio Gadareno, em Marcos 5, quando aquela legião roga a Jesus que não fosse enviado para fora daquela província. Olha que interessante, a gente normalmente expulsa um demônio, e tudo que o demônio pede é: não quero sair dele, eu não quero sair dela. Aquela legião disse: eu não quero sair daqui. E é interessante que a história termina com aquele povo expulsando Jesus dali, né? Eles não querem Jesus naquele lugar. E não tocaram Jesus dali por conta do prejuízo que eles tiveram financeiro com os porcos. E aí, ao longo da Bíblia, a gente vê Eliseu sarando um lugar, ele joga sal na nascente daquelas águas amargas, e aquele lugar fica curado, sarado. Você vê que lugar podem ser sarados. Isso não é isolado, segundo Crônicas 7,14, que é o texto do intercessor, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, e então eu buscar minha face e me se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e termina dizendo: sararei a sua terra. Então eu penso que existem lugares de verdade que precisam ser sarados. Hoje, eu sempre tive no meu coração que, claro, onde você coloca a planta dos pés, Deus é com você, a bênção do Senhor te acompanha, você é a bênção do Senhor, mas hoje eu não nego o fato de que existem lugares e lugares. Existem, senão Jesus não teria dito, enviado de 2 em 2, e teria dito: olha, o lugar que te receber, você dá a paz, né? Ministra a paz sobre a casa que vos receberem. E na casa que não vos receberem, vocês devem sacudir até a poeira da sandália. Quer dizer que mesmo sendo enviado por Jesus, existe a possibilidade de você não ser bem recebido num determinado lugar. Então isso é real, não dá para fechar os olhos para isso. É verdade. Poxa, que legal, hein? Queria mandar um abraço para todo o povão aí de toda a região de São José do Rio Preto. A pessoa está mandando abraço aqui, algumas pessoas também aqui da Baixada Santista, o pessoal aí do Mato Grosso também, todo mundo ligado conosco, que Deus abençoe. E quando passar essa pandemia, já vou estar começando a marcar minhas campanhas, e em breve estarei visitando os meus irmãos, agora no dia 23, para quem está assistindo, eu vou estar ali na cidade de Jundiaí com o pastor Carlos, ali vai ser 7h30 da manhã, e às 10 da manhã no domingo, e à noite eu creio que eu vou fazer ali no Povilho, ali, que é Cajamar, ainda não está certo, a gente vai acertar ainda. No dia 30, para finalizar, eu vou fazer a igreja ali em São Caetano do Sul, vai ser pela manhã, vou fazer uma reunião às 8 e depois eu volto para fazer às 18 horas. Já está voltando aos pouquinhos, com pessoas reduzidas, e glória a Deus por isso. E me aguarde aí também na Baixada Santista, pastor Nilton, que eu vou chegando. Já estamos aguardando. Pastor Alcione, me aguarde chegando, que eu vou chegando também. Com certeza, já estamos aqui, só na aguarda, a região toda te espera. Maravilha. E o pastor William também, quem sabe, né? Pode me aguardar aí, que a gente chega chegando aí também,
para abençoar esse povo abençoado. Qual a cidade que o senhor está aí no Mato Grosso, pastor? Nós estamos em Cuiabá, mesma cidade do pastor Carlos Soares, né? Debaixo aqui da liderança dele, fazer uma festona na cidade aqui de Cuiabá. Estamos num bairro chamado CPA 4. É um bairro da cidade de Cuiabá. Maravilha, que Deus abençoe o povão da CPA aí, que Deus possa abençoar. Eu tenho uma pergunta aqui, o pastor Alcione, aí depois eu vou fazer essa pergunta para o senhor, tem uma para o pastor Newton, depois tem uma para todos vocês, a gente finaliza. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte, é João 10:11, esse texto de João 10:11, que fala que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ô pastor, o que realmente esse texto quer dizer? Da vida, porque Jesus morreu por nós, eu tenho que morrer também, as pessoas, quer dizer, a pessoa pensa que dar vida, não, mas é pagar o preço, né? Tipo assim, a pessoa liga de madrugada e você, opa, pode falar, meu irmão, tô indo aí, vou colocar, e será que existe isso, meu pastor, nos tempos atuais, dar vida pelas ovelhas? Dá uma explicação pra gente sobre isso, homem de Deus. Jesus respondeu em Mateus 16:24, ele deixou... Mateus 16:24. Ele disse assim, ó, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vejo que a função do pastor é abraçar realmente no sentido literal desta palavra. Quando você assume o seu ministério pastoral, você tem que ter essa consciência que você vai abrir mão da sua vida para poder dar a vida para as outras pessoas. Vou citar aqui alguns exemplos. Quantos dias das mães que eu não pude passar pessoalmente com as minhas mães, com a minha mãe, e passei com as mães, né, das igrejas, que fizeram delas a minha própria mãe. Então, se abriu mão de uma vida secular, qual filho que não quer estar com a sua mãe no dia das mães? Né? E quando você está numa missão, né, o pastor William ficou fora, você vê, do país, 6 anos, né? Com certeza, quantas festas familiares, quantos momentos de família talvez ele passou, não sei, até me perdoa, não quero aqui ferir ninguém, mas eu tive momentos, por exemplo, da minha família, funerais de famílias que eu não pude estar presente, né? Da minha avó, de tios. Meu pai, uma vez, ele estava muito ruim, e os meus irmãos chegaram a chamar, e nós estávamos em pleno dia de um grande evento para receber o missionário R. Soares, em Belo Horizonte, um grande evento, e eu era, né, aquele coordenador que o mestre Camilo contava comigo no evento. E eu não podia largar aquela hora, aquele evento, para estar na minha cidade. E os meus irmãos compreenderam isso. E fiz a oração distante. Primeiro, sou pastor e não sou médico, né? E Deus segurou a vida do meu pai, mas se perguntasse a minha vontade, aonde eu queria estar verdadeiramente, era lá. Mas a missão do pastor era cumprir o papel que eu tinha que cumprir, que era preparar todo aquele evento que nós tivemos quase 40 mil pessoas na praça, muita gente curada. Então, dar a vida que eu vejo é essa, né? Porque a vida física mesmo, derramar o sangue, o verdadeiro pastor deu, que é Jesus. Agora, nós que ocupamos esse cargo, essa honra, porque eu falo título de pastor que Deus nos deu, é uma honra, né? Ser chamado de pastor, Deus nos deu essa honra, né? Eu me sinto muito honrado quando a pessoa me chama de pastor,
e não abro mão de ser chamado de pastor, porque é um título que Jesus me deu, de ser chamado. E nós damos essa vida. Então, muitas vezes, por exemplo, você abre mão de festejar um aniversário de sua mãe, um aniversário de um pai, e assim por diante, né? Então, a Bíblia fala isso. Se você pegar Lucas, por exemplo, 9, versículo 59, a resposta de Jesus também foi essa, né? Ele disse assim, ó, e disse-lhe Jesus, e disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, a resposta de Jesus para aqueles que desejavam seguir era bem firme, no sentido assim, aqueles que estão dispostos a seguir ele, vai abrir mão da sua vida, né, de realmente, muitas vezes, para poder atender pessoas. Então, eu vejo que o bom pastor é esse. Ele vai realmente, muitas vezes, abrir mão. Não quer dizer que, muitas vezes, por exemplo, nós temos oportunidade, você tem um auxiliar, e no momento dessa necessidade, você deixa o auxiliar ali fazendo a função e você vai. Muitas vezes dá tempo de você fazer isso. Mas tem hora que não dá e você tem que executar. Então, eu entendo que esse texto é isso aí e nós fazemos isso. Todo pastor que realmente executa a sua função de pastor, ele faz isso. Ele dá a sua vida, ele abre mão da sua vida, ele abre mão de lazer, abre mão de momentos especiais que ele gostaria de fazer. Se for olhar o lado de vontade, de querer, ele abre mão para executar o seu chamado ministerial. Eu acredito isso. Isso é importante, muito bem explicado e fica aí a orientação, que não é querer só fazer a obra. Eu me lembro muito bem, eu estava aqui na sede, já no ano, eu cheguei aqui em junho de 97, eu já estava em São Paulo já há 10 anos e cheguei para o pastor Jaime, eu ainda não tinha gravado CD e tal, eu não abria as reuniões, eu só abria só as reuniões para o pastor Jaime. Eu cheguei para ele, eu falei, pastor, eu queria que o senhor me liberasse uns 15 dias para eu ir ver minha família na Bahia, que eu tenho 10 anos, que eu já estou aqui sem vê-los. O pastor Jaime virou para mim e falou, amigo, ainda não é a hora. Naquele dia eu fui orar, isso foi numa sexta-feira, no domingo, o pastor AG Ferreira ficou rouco. Aí o AG Ferreira virou para mim e falou, Fernandes, eu tô rouco, cara, você vai fazer o seguinte, você tá ensaiado com a banda, você não fala nada, você só canta. Eu vou chamar você para cantar. Era a abertura do culto do missionário. Isso já há 3 anos que eu já estava aqui na sede. Aí beleza, aí eu meti o pau naquele dia. Quando o missionário entrou, o missionário ficou assim olhando. Aí olhou para mim e falou assim, essa música que você vai gravar hoje, rapaz? Eu olhei, então, é essa mesmo. Aí ele falou, Fernandes, é um talento que Deus está nos dando. Ô AG, faz o seguinte, AG Ferreira, pode ir para casa descansar que ele vai abrir os cultos para mim, rapaz. Aí, isso, por que eu estou contando isso para vocês? É a renúncia. Naquela hora eu poderia ficar zangado com o pastor, não, eu tenho que ir, eu quero ir, tá vendo? Eu não estou dizendo que eu ia perder a minha bênção, mas eu ia perder o momento. Então foi aquele não dele, foi quando em 2000, isso era 2000, eu cheguei em junho de 97, isso aconteceu em 2000, aí foi quando o missionário me chamou, né? Nesse mesmo dia eu conheci o missionário, de onde você veio, eu contei meu testemunho e tal, ele falou, vamos fazer o seguinte, me traga um repertório que eu vou gravar você, eu acho que vale a pena, olha aí. Aí foi quando eu levei o meu primeiro CD, que é Jacó, o Jacó não, eu levei lá,
Quero que valorize o que você tem, aquela coisa toda. Ei, não fique assim, gravei, bem que bacana. Aí no pleno domingo eu tô lá abrindo o culto, que Jacó segurou o anjo, pai, o missionário, ixi, aqui é o forró do Fernandes, é. Ô, Baiano, essa música tá no CD? Não tá não, volta no estúdio, amigo, volta, grava essa música, eu missionário, o CD tá pronto, amigo, ouça-me, aí abri o arquivo, eu gravei o Jacó, aí foi a música que realmente me decolou. E aí, por que eu estou contando isso? Porque é a renúncia, é o que o senhor está falando. Quer dizer, se naquele dia eu ficasse zangado com o meu pastor, eu perderia esse momento. Aí isso durou, que eu fiquei quase 7 anos abrindo cultos para o missionário aqui na sede, viajando o Brasil inteiro. Tudo é um momento certo. E glória a Deus por isso, que eu estava sensível à voz de Deus. E aí aconteceu, e é isso aí surgiu o Fernandes Lima e surgiu o forrozeiro de Jesus, ou seja, renunciar não é fácil, naquele dia eu tive que renunciar. Aí depois de 15 anos foi que eu fui ver a minha família, e eu fui ver minha família porque eu perdi a minha irmã caçula, olha aí, tá vendo? Aí eu voltei lá só para fazer o velório da minha irmã caçula, tudo é renúncia, não é fácil não. Pastor Newton César tem a última pergunta, depois eu vou fazer a pergunta para todos vocês. Eu tenho uma pergunta, é isso mesmo, pastor Newton. Ô pastor, como sincronizar? Eu sei que o senhor é um cara que ama a sua amada, o pastor William, então, meu Deus, que amor tremendo, pastor William com a Camila, né? E pastor Alcione, que eu vi o amor e a auxiliadora que é a esposa de vocês na obra. Como sincronizar o seu chamado de pastor com o seu chamado de esposo e pai? Eu sei que o senhor é um grande pai, é um grande esposo, que eu sei disso. Agora eu queria como sincronizar isso, como separar, porque tem um que parece que dá atenção a uma coisa e despreza a outra. Eu queria que o senhor desse essa explicação, porque o que dura é o que vai fazer a diferença. Tem muitas pessoas na obra, infelizmente, perdem casamento, têm dificuldade porque não sabem sincronizar isso. Queria que o senhor explicasse. Eu deixei essa pergunta para o senhor. Vamos lá, então, a parte um pouco difícil. Assim, eu procuro agir da seguinte maneira. Como o texto aí do pastor Alcione, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás de maneira alguma. Então Deus, ele na verdade, ele prepara tudo na nossa vida. Tudo é questão de observação. A pessoa que não sabe observar, ela vai viver de uma forma muito ruim. Porque o próprio Jesus fala dos sinais, né? E esses sinais seguirão os que crerem e tal. Então, assim, tudo tem sinal. O filho dá sinal quando ele precisa de um carinho, né? A esposa dá sinal quando ela precisa de mais carinho, né? A igreja dá sinais de quando ela depende muito do pastor, né? Então, assim, tudo é questão de observação. E no meu caso, Deus preparou uma esposa que me faz ver os sinais. Que legal. Então, ela me faz enxergar os sinais. Espera aí, isso aqui está faltando, isso aqui precisa, isso aqui. Então, assim, Deus, ele preparou a pessoa que me fizesse enxergar o que eu não enxergo. E aí tornou-se muito mais fácil a minha vida ministerial por causa dos olhos, a parte que Deus me proporcionou ter. E assim, acabamos introduzindo os filhos dentro deste mundo, né? Então assim, quando nós não temos possibilidade de ir para a igreja, meus filhos falam, não, mas a gente tem que ir para a igreja. Né? Às vezes eu tenho que levar meu filho para algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Ô pai, mas eu tenho ensaio hoje, eu preciso ensaiar. Vai ter o culto de jovem. Não, se eu for para lá, eu vou perder o culto, eu não quero perder o culto. Né? O Márcio está fazendo umas lives aí de jovens. Correto. Às vezes eu preciso resolver algum assunto, aí os meninos falam, mas vai ter a live dos jovens, do pastor Márcio, eu não posso perder, não. Então, assim, nós conseguimos sincronizar de uma forma tão importante que acaba nos fazendo viver a igreja e a família de maneira unida. É muito próximo esse relacionamento. Então eu não tenho dificuldade com a igreja e nem com a família por causa desse sincronismo. Nós nos entendemos bem como família,
sempre temos os nossos momentos de diversão, de passeio, nós somos muito caseiros, todos nós, eu, minha esposa, meus filhos, nós somos muito caseiros, não gostamos de viajar, não gostamos de passear de uma forma constante, nós gostamos de ficar em casa. Então senta ali, faz um pacote de pipoca e começa a conversar, bater papo, celular para um lado e conversa, risadas, diversão. Então o nosso lazer é estar juntos, né? Se estivermos juntos, esse é um lazer para nós perfeito. Passeamos também, nos divertimos também, mas o nosso melhor momento é dentro de casa, né? Os nossos melhores momentos em termos de curtição, de história, de uma série de coisas, esses momentos são feitos dentro de casa. Então, a importância da gente observar os sinais que o Senhor Jesus falou é de uma importância gigantesca, é algo assim de suma importância. A palavra de Deus, ela nos leva sempre para o caminho correto, para o caminho certo. Eu nunca me esqueço de um caso lá em Carapicuíba, quando lá eu era pastor, um irmão chamado Francisco. Meu filho era ainda muito pequeno, o Vitor. Aí ele veio correndo na igreja, bagunçando com os bancos da igreja. Aquilo me deixou vesgo. Nem ele bagunçando, ele tinha lá, sei lá, 4 anos, por aí. Uns 4 anos, mais ou menos. Uhum. Aí eu estava atendendo o irmão, frente a frente com o irmão, e ele veio correndo dentro da igreja. Já era as poltronas, já batendo poltrona, estava correndo. Eu parei, foi só um minutinho, irmão. Aí chamei a atenção do Vitor, falei alto com ele, tal, fiz ele vir, veio chorando, parou ali perto do lado. Falei, fica aí do lado de castigo e tal, não sei o que, fica aí ouvindo. Aí acabei de atender o irmão, pedi para que ele entrasse, aí o irmão falou assim, pastor, antes de eu dar tchau pro senhor, deixa eu dizer uma coisa. Eu não era convertido, eu estou me convertendo agora. Estou aceitando Jesus agora. Porque eu estou vendo que o mesmo tratamento que o senhor dá para a igreja é o tratamento que o senhor dá para a sua casa. E esse irmão hoje é obreiro lá em Carapicuíba. Ou seja, não tem diferença família e casa. Os dois são um, né? Se eu sou igreja, minha família também tem que ser igreja, né? Se eu sou família, né, da mesma forma, tem que ser. É uma unidade, não tem como diferenciar isso, não tem como, na minha visão, não tem como separar tais coisas. Jesus disse lá, quando a mãe, os irmãos chegaram dizendo, manda chamar Jesus lá e tal, tá lá ele no meio dos discípulos. Não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, não tem como se separar, não tem como deixar de ser. Então, a igreja faz parte da família, a família faz parte da igreja. Então, eu conduzo a minha família exatamente dessa forma. É muito forte isso aí, rapaz. O povo aqui tá vibrando com isso aqui, tá dizendo assim, ô pastor, tem que ter a parte 2 dessa live aí, pelo amor de Deus. Ô pastor William, então quer dizer que o ministério, então, eu sempre falo isso, não sei se o senhor vai bater o martelo junto comigo, o ministério, então, começa em casa? A gente pode se expressar assim, pastor? O nosso ministério começa em casa? É a nossa primeira igreja, né, pastor? É um lugar onde a gente não consegue disfarçar. Fica pensando quão triste seria se a gente não tivesse um testemunho dos de dentro de casa para poder validar a nossa mensagem. Inclusive, eu penso que quando a Bíblia diz que Jesus falava com autoridade, eu não acredito que era impostar a voz, falar grosso. Eu penso que ter autoridade para falar é ter moral para falar, e Jesus tinha moral para falar, né? Eu creio que as pessoas compram primeiro o mensageiro antes da mensagem. Quero dizer com isso o seguinte, antes da pessoa bater o martelo na mensagem, mas quem disse? Quem falou? Às vezes eu estava até dando um exemplo rapidinho aqui, com o pessoal na igreja, né? Eu falei assim com ele, gente, imagine que eu estou fazendo uma reunião de casais. E aí eu falo sobre o dever dos maridos amar a esposa, né? E aí na hora que eu digo tchau, vamos com Deus, o pessoal nem saiu do salão aqui ainda, e eu dou uma voadora assim com os 2 pés na Camila, né, minha esposa, e dou.
um grito com ela. Claro que se eu já não for preso na hora, imagine, será que essa pessoa volta? Se voltar, tem que ter muita fé para voltar, né? Jesus. Mas se o povo voltar, no outro culto eu vou falar de novo sobre o dever dos maridos amar a esposa e tratar bem a esposa. Aí eu perguntei para eles, gente, o que eu estou pregando é verdade? Aí eles, não! Eu falei, claro que é verdade, a Bíblia diz. Sim. Que o marido tem que amar a esposa. Por que vocês reagiram assim? Porque vocês me viram dar uma voadora na minha. E eu perdi a autoridade para falar com vocês sobre muito isso. Forte. Então vocês não estão mais comprando a mensagem de mim. Olha que coisa séria, pastor. Quer dizer que a própria palavra de Deus, não é qualquer palavra, é a de Deus. A de Deus. Na boca de determinadas pessoas, ela perde o efeito, ela perde o poder, por causa do mau testemunho dessa pessoa. Cá entre nós, pastores, tem gente que a gente não escuta. Verdade. Pastor, pastor Alcione, antes de eu fazer a pergunta final para todos, então tem pessoas que a gente não escuta e a sua amada, né, a importância dela, né, no seu ministério. Então, quer dizer, o que o senhor é aí em casa, o senhor é no altar. Imagine como o pastor William falou, não dá para disfarçar, fazer igual a mulher de Jeroboão. Foi lá, aí o rei falou, entra, mulher de Jeroboão. Vai se disfarçar, pastor, não dá. Pastor William falou muito bem colocado, dá para disfarçar, pastor, viver mal em casa e no altar, não dá não, pastor. E aí, pastor, dá para disfarçar? Dá para camuflar esse negócio, meu homem de Deus? Não dá, não. Isso aí a pessoa pode levar alguns dias, né? Qualquer falsa aparência, né? Porque, na verdade, o ministério pastoral ele depende do sucesso seu dentro da sua própria casa. É lógico que dentro da sua própria casa você vai mostrar a sua própria falhas. Eu estava pregando na igreja, na família, que dentro de casa é onde você se solta e é onde você comete os seus maiores erros. Verdade. E é ali que você aprende a corrigir também os seus erros. Eu até brinquei, né? Quando a mulher sai de casa, ela corrige a sua postura, coloca o salto alto, coloca tudo. Mas quando ela chega em casa, ela já sai soltando o solto, já despenca tudo, cabelo para lá, aquela coisa toda, né? Então, surge esse natural, né, de acontecer, né? Mas isso dentro de uma normalidade, né? São aqueles defeitos da normalidade de um ser humano. O que não pode acontecer é aquele defeito fora da normalidade, que você fala algo lá fora que você realmente não vive dentro da sua própria casa, né? O defeito da normalidade, por exemplo, um filho, ele acaba te respondendo como filho, e muitas vezes é diferente, lá no emprego dele, o patrão chama ele e fala, senhor, né, tudo bem? Muitas vezes o filho, você chama ele, ô fulano, ele vai falar assim, o que foi, pai? É verdade. Muitas vezes é uma resposta natural, mas não é que ele é um mau filho, correto. Não é que é aquilo. Então, são coisas naturais. E o sucesso realmente de um lar, né, de uma família ali, é você ter os seus filhos realmente envolvidos junto com você no ministério. Não por obrigação, mas por ele aprender a amar a Cristo. Então, desde pequeno, eles têm que ser ensinados a amar a Cristo e não obrigado a ir com você para a igreja. Né? Então, vocês a passar a amar a Cristo, aí é aquilo que o pastor Newton falou, né? Muitas vezes você fala, vamos sair. Eles falam, não, eu tenho que ir para a igreja. Aí tem hora que a gente fica até chateado. Fala assim, eu quero sair com eles, eles querem ir para a igreja. Isso é uma coisa real. Isso é uma coisa real que eu tenho uma jovem aqui, que é a Débora Fernandes, ela é muito envolvida com a obra, né? E às vezes assim, eu queria levar você e sua mãe para a campanha. Ela, não, papai, eu tenho aí o ministério não sei o que, Rosa, no domingo, aí eu acabo indo com a dona Fran e ela fica. Né? Então, isso o que vocês estão falando é real, porque eu tenho também
esse momento de alegria. Isso é muito legal quando isso acontece com os nossos filhos, né? Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho o meu compromisso. Isso é muito bacana. Já temos 1h18 de live, a gente vai até 1h30 de live, né? E aí eu tenho uma pergunta última agora, eu creio que vão, né, sincronizar essa pergunta, porque a última pergunta é para todos os três. Como será a igreja pós-pandemia, ou a igreja já está preparada? Eu queria começar com o pastor Willian. Pastor Willian, como vai ser a igreja pós-pandemia, ou a igreja já está preparada para isso, meu amigo pastor Willian? Eu penso que a igreja já tem enfrentado uma transformação no que diz respeito ao online, né, aos cultos. Inclusive, nós fomos completamente empurrados, né, para essa novidade, quem não fazia, e alguns antigamente, né, pastor, até combatiam os mais tradicionais, você não pode ter, isso é até do cão, não sei mais o quê. Agora, olha, não perca a live. Então, hoje a gente percebe que você passa a mão do celular, assim, tem culto para todo gosto, né? Então, rapaz, as pessoas, o que não falta é live, é culto ao vivo, então o acesso à informação aumentou demais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, pastor, porque fica aquela coisa a gosto do freguês, e evangelho não é uma coisa para o freguês gostar, né? Isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei, isso aqui é legal. Puxa, mas Jesus não morreu numa cruz para você achar legal a igreja, para você achar bacana, para você, né, achar 10. Isso é muito fraco, né? Pensa só, Jesus deu a vida dele para que realmente a igreja fosse um ambiente onde essa pessoa fosse trabalhada, onde a comunhão da parte do Senhor Deus ali tivesse, essa pessoa fosse equipada para ser sal lá fora, para ser bênção lá fora, para poder fazer a diferença, para iluminar lá fora. Então nós equipamos as pessoas na igreja, e isso não pode ser perdido. Nós não podemos perder de vista o congregar, o quão bom e quão maravilhoso viver em comunhão, não abandonando a congregação, né? Como diz Davi, que ele faz um pedido lindo: eu pedi ao Senhor uma coisa, buscarei, eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza, tua formosura e aprender no teu templo. Olha onde nós aprendemos, olha onde nós crescemos, olha onde nós desenvolvemos. E, obviamente, me parece, não sei também a posição dos demais pastores, que tem crescido o número daqueles que são chamados dos desigrejados. Com o advento agora do online, principalmente em tempos de pandemia, pronto, já se descobriu que dá para cultuar em casa. E o que é bom, o que pode ser uma tremenda ferramenta, uma maravilhosa ferramenta, pode ser também um veneno para muita gente que simplesmente quer se amputar, gritar a independência do corpo de Cristo. E, querido, se você está nos acompanhando hoje, deixa eu te falar, você nunca vai ser um corpo se você ficar isolado. Você será um membro, um braço isolado. Mas você só é corpo se você estiver unido a outros membros. E a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como fugir disso. Coisa séria. Pastor Newton, então, quer dizer, Hebreus 10, 25, que fala justamente isso, que às vezes as pessoas talvez não estudem, né, o contexto ali, não deixando a sua congregação, porque o escritor está falando de comunhão, né? Porque tem pessoas que... Então, quer dizer, a pandemia, a situação difícil, então não é um motivo para eu deixar de ir para a igreja. E tem muitas pessoas, como o pastor Ilha falou, não vai ser, enquanto não colocar isso na cabeça. A igreja, pastor, após pandemia, ou ela já está preparada para isso, ou a igreja ainda está dormindo, a igreja está vacilante? Eu tenho estado muito preocupado, na verdade, mas muito preocupado mesmo. Porque a Bíblia fala das tribulações e que não seria o fim, né? A Bíblia diz que a vinda de Jesus se daria quando o pessoal estivesse se dando em casamento, ou seja, vai ser um momento festivo. Então não vai ser no momento da pandemia, não vai ser no momento da situação em que enfrentamos. E as pessoas, a Bíblia fala da negação, né? Que aquele que me negar também será negado. Sim. Então, assim, muitos estão sendo provados e sendo reprovados. Né? Porque, assim, nesse momento, nós precisamos nos apegar a Cristo.
existe o problema, tem que cuidar, tem que se cuidar. É óbvio que tem que se tratar de todas as maneiras, mas é óbvio também que a gente não pode se afastar de Cristo. A questão dos desigrejados é preocupante demais, demais, demais. Por quê? A Bíblia diz congregai-vos. Né? E aí alguém põe na cabeça que não precisa congregar. Alguém se define uma pessoa que, até uma frase que virou meia popular, né? Eu busco Deus em qualquer lugar. Eu não preciso de estar na igreja porque a igreja sou eu. Né? Furada. Nós só somos igreja quando nós congregamos. Quem não congrega não é igreja. Né? Igreja é a união de pessoas, como o pastor William falou, é um membro. Então, assim, eu sou igreja, tá? Sou igreja quando eu congrego, quando eu estou congregando, faço parte de um corpo. Né? Sou membro daquele corpo, aí eu me torno uma igreja. Onde houver, diz lá a Bíblia, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me farei presente. Agora, não adianta eu ficar, eu sou a igreja, eu, né, oro, eu busco, ou seja, eu preguei uma mensagem domingo retrasado sobre a pessoa ser o Deus de si mesma. E nós temos que ter o cuidado de não ser o Deus da nossa própria vida. O Adão quis ser o Deus da vida dele. O Adão, ele decide lá comer do fruto. Deus falou que não podia comer. Deus ordenou, desse fruto não comereis, nem nele tocareis. Mas ele resolveu tocar no fruto que Deus lhe deu ordem para não tocar. Ou seja, a partir de hoje eu sou o meu Deus. O que Deus falou não é para mim mais importante. O importante é o que eu estou querendo fazer. E é o quadro de muitas pessoas. O que Deus fala não é importante. Congregai-vos, não deixar a vossa congregação, como é costume de alguns. O que Deus falou não é importante. O importante é o que eu estou pensando. Não quero sair, não vou para a igreja. Eu busco Deus do meu jeito, da minha forma. Isto é preocupante porque a pessoa se distanciando, a tendência é se esfriar. E a Bíblia diz que aquele que se esfriar será... o morno, chamado morno, será vomitado da boca de Deus. Não dá para, de maneira alguma, nos colocarmos na condição de querer ser Deus de nossas próprias vidas. A Bíblia já foi escrita há muitos anos, há no mínimo 2000 anos, né? Os últimos livros, e nós não temos como alterar isso, até porque a Bíblia diz que quem quiser mudar isso vai ter o sofrimento de todas as pragas que está escrito neste livro. Então não dá para a gente mudar o que a palavra de Deus nos orienta, nos diz, nos proporciona, por causa do nosso modo de pensar, pelo que nós ouvimos alguém falar. E, como o pastor William falou, a palavra não foi escrita para a minha vontade, para eu escolher se é legal, se é bom, se é gostoso, se me agrada ou não agrada. A palavra foi escrita para me moldar. Eu costumo falar sobre a pérola. A concha, ela quando abre para respirar, entra só um grãozinho de areia dentro dela. E esse grão de areia começa a ferir a concha, vai ferindo, e ela solta um líquido chamado nácar, e esse líquido vai cobrindo o grão de areia, e até formar uma pérola. Ou seja, ela não morre, se ela deixar o grão de areia, ela vai morrer. Mas ela envolve o grão de areia com esse líquido e faz desse grão de areia uma joia, uma pedra preciosa. E o que está acontecendo hoje é isso. Se alguma coisa me fere, eu logo lanço fora, eu não quero nem saber. Eu não quero fazer de algo que me fere uma pérola. E às vezes a palavra de Deus, ela nos fere, Mas é para que a gente torne essa palavra algo valioso, uma pérola. E aí transforma a nossa vida. Mas muitos querem ouvir a palavra que já seja uma pérola. E nem sempre será dessa forma. Pois é, o Salmo 141, 5, Fira-me o justo. Ele é justo, fira-me, isso era o óleo. O pastor Alcione, então, a igreja, que é o povo, como eu me referi à igreja, ela está preparada após pandemia, estamos fazendo os cultos aqui. Domingo aqui tivemos uma quantidade boa, já foi liberado uma porcentagem boa, agora é fileira, uma cadeira sim, uma cadeira não, mas todas as fileiras agora estão abertas, com toda a proteção. Então, a igreja, o povo, após pandemia, é que tem que abrir os olhos, pastor? Porque a igreja, então, está preparada para receber o povo. Eu vejo o seguinte, que
o que essa pandemia está servindo para abrir os olhos, tanto do povo, né, dos membros, e, vamos dizer, também da classe pastoral, porque muitas vezes tinha pessoas que não estavam levando a coisa a sério, né? E hoje você vê que o povo começou a despertar para o mover, né? Que dá responsabilidade daquilo que pode acontecer, né? Você pode ver que um vírus colocou um ano de cabeça para baixo. Eu falei aqui na igreja que quando houve a virada do ano, todos os projetos que foram apresentados, eles foram apenas começados e agora totalmente esquecido e sem nenhuma expectativa de ser realizado este ano, né? Ou seja, está todo mundo torcendo para o ano acabar para ver se realmente começa o novo ano. Então, ou seja, mostrou que a coisa é mais séria, que nós precisamos realmente entender que a nossa comunhão com Deus ela tem que ser séria. E muitas pessoas vinham à igreja e não estavam levando a sério. E você pode ver que com a abertura da igreja, com distanciamento, mostrou aqueles que realmente estavam dispostos a buscar a Deus, né? E muitas vezes são aqueles que foram até encaixados no grupo de riscos, os senhorzinhos, senhorinhas, né? Que iam para a igreja, chegavam ali e queriam participar do culto, queriam se alimentar, né? E são respeitosos. Por exemplo, você coloca o uso da máscara, estão usando as máscaras. O que eles querem? Participar dos cultos. Que bom. Né? Querem estar na igreja. Né? E agora, aqueles que realmente não dão valor, eles querem apenas se contentar com as lives. E, na verdade, a maioria deles nem ficam nas lives. Se deixar, aqueles que estão indo nos cultos que estão nos assistindo agora, que tem prazer tanto de estar na igreja quanto para assistir às lives, né? E falando um pouquinho das lives também, né? Elas são importantes, está sendo importante agora e vai ser importante também pós-pandemia, mas aí eu espero que pós-pandemia ela volta para o seu devido lugar, porque hoje todo mundo está se achando pastores, né? E você vê pessoas que nem sequer, né, como diz o pastor William, né, tem autoridade para poder pregar a palavra, estão querendo pregar, né? Sobe numa laje e faz a live da laje, né? É live. Aqui em casa eu tô laivando tudo. É live louça, live chão, live peça, live... A mulher fala, vai laivar ali pra mim, laiva lá. É uma laivação louca. Dona Fran tá lá rachando o bico no quarto lá. Pastor, o senhor pode terminar o raciocínio, meu amigo. Então a esperança nossa é essa, que realmente pós-pandemia os olhos realmente possam ser abertos e volta a ser um trabalho um pouco mais sério, né? A pessoa realmente voltar a viver o que a Bíblia diz. A Bíblia não muda. As coisas podem mudar, mas a Bíblia permanece a mesma. Quando Jesus diz, não deixeis a vossa congregação, porque, como é costume de alguns, o congregar, ele é essencial, né? Eu falo com todo respeito, né? Show da Fé, todos os outros programas de TV são importantíssimos para evangelizar, fortalecer os alimentos em casa. Mas se a pessoa não congrega, ela não é convertida da forma que deveria ser. Ela precisa ter um altar. A não ser que ela não esteja
com possibilidade de ir à igreja. Se ela não tem uma locomoção, como a gente tem membros, por exemplo, que a gente cuida dela em casa. Ela não consegue ir mais à igreja. A idade chegou para ela. Aí é diferente. Mas você pode ver que essa pessoa faz da casa dela uma igreja. Agora, se fizer apenas do programa de televisão a casa dela uma igreja, ela não faz. Porque na hora que ela quer, ela levanta, vai para o banheiro, o missionário está pregando, ela está lá no banheiro, aí na hora da oração ela vem e vai orar, e que fé que ela vai ter para receber alguma coisa? Essa fé vem para ouvir a palavra. Né? Então, o alimento, o evangelismo é fundamental, as lives é fundamental, mas o congregar é que realmente faz a pessoa ser uma ovelha, uma seguidora de Cristo. Oh, glória! O abrir mão de estar diante do altar, eu acho que jamais devemos abrir. Rapaz, tá vendo aí, o recado tá aí, por isso que eu tô fazendo minhas lives só com temas, temas que ajudam. Quinta-feira eu vou fazer uma live muito abençoada, eu vou receber aqui a professora de técnica vocal, que é a Vivian Veríssimo. Foi ela que me ajudou no meu 9º CD lá no estúdio, me ensinou a respirar, me ensinou a alcançar algumas coisas que estavam faltando nesse CD. E eu tenho 10 perguntas de cantores que vão fazer para ela. Alguns cantores vão participar com videoconferência e eu vou ficar na live com ela. Se você quiser aprender sobre a importância de conhecer a sua voz e cuidar dela, principalmente nós que cantamos, até os senhores também que pregam a palavra, é importante conhecer a voz para cuidar dela. Então, quinta-feira, às 19 horas, eu vou fazer essa live, vou mandar lá pelo meu canal e também pela minha página do Facebook. Eu queria agradecer ao pastor William, quero agradecer ao pastor Alcione, pastor Nilton, muito obrigado pelo carinho que os senhores me atenderam assim, de uma prontidão tremenda. Não teve aquele negócio, não, eu vou pensar, eu vou ver, que nada. Na hora que eu entrei em contato, opa, tô dentro. Essa amizade é uma coisa que a gente precisa conservar, isso é muito bom. Eu quero agradecer. O pastor William, se o senhor quiser falar algo para finalizar, fica à vontade. Pastor, queria deixar apenas aqui, primeiro, o agradecimento também pelo convite, né? Obrigado aí pelo carinho, os pastores também, todos o pessoal que está acompanhando a gente. E deixar aqui um pedido aos nossos queridos colegas, né, os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Em Marcos, no capítulo 3, fala sobre o nosso primeiro grande chamado. Eu chamo de um grande chamado. Foi o texto que o nosso missionário leu na última consagração de pastores. E esse é um texto que ficou no coração, não tem como esquecer dele. Mas algo aqui me chama muita atenção, são só 2 versículos, né? Marcos 3,13 diz assim, que Jesus subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, vieram a ele, nomeou 12. Aí vem o para quê. Primeiro, para que estivessem com ele, e depois pregassem o evangelho e tivessem o poder de curar enfermidades, expulsar os demônios. Às vezes a gente não nota, né? E como a gente estava falando bem no início da live, né, pastor Fernandes, na ânsia de fazer, a gente esquece o ser, o estar. Exatamente. E o nosso primeiro chamado, Jesus chamou os 12 assim. Para quê? Passar expulsando demônio, curando. Não, mas isso é depois. Depois do quê? Depois que estivessem com ele. Então, se não estiver com Cristo, se não gastar um tempo, se não tiver comunhão com o Senhor, não vai adiantar fazer, não vai adiantar sair daí atropelando as coisas. Eu penso que fazer sem ser vai trazer até escândalo para o ministério, para a obra de Deus. Então, o pedido é esse. Vamos nos atentar para o nosso primeiro grande chamado. Qual que é o nosso primeiro grande chamado? Estar com Ele. Estar com Ele. Depois, vamos fazer para Ele em nome de Jesus. Que maravilha, glória a Deus por isso. Pastor Nilton, o senhor quer falar algo, meu amigo, para finalizar? Fica à vontade. Pois sim, agradecer aí a oportunidade, pastor Fernando, ó, pus na cabeça Fernando. Fica à vontade. Pastor Fernandes, agradecer aí pela oportunidade, Deus abençoe aí o senhor por esse trabalho bacana,
Em nome de Jesus. Pastor William, prazer aí revê-lo. Aos irmãos que estão aí nos acompanhando também, prazer estar nessa live juntos. Pastor Alcione, também em nome de Jesus. Acabou a bateria do celular, por isso que ele quando acaba a bateria, ele fecha. Tá nos ouvindo lá. Deus abençoe aí em nome de Jesus e pedir para os irmãos que sejam verdadeiramente pessoas que amam a Cristo, né, que andem na palavra. Eu falei sobre o Marcos lá, que causou problemas, mas depois o Paulo falou, manda o Marcos porque ele é muito útil para mim, né? Muito. Então, assim, saber que nós somos pessoas úteis para Deus, ainda que causamos problema. Até teve uma pessoa aí que mandou o pastor Alcione, né? Eu dei muito problema ao pastor Alcione e tal, não sei o quê. Mas não há pessoas, né, no evangelho que não tenha causado problema. Todos nós causamos problema. Eu dei problema ao pastor Roberto Rivelino, né? Quando eu cheguei. E assim é a vida. A vida ela não pode ser diferente. Nós temos problemas para que eles sejam resolvidos e esses problemas não podem afastar a gente da fé. Todos nós causamos problemas, todos nós somos falhos, mas o problema todo não é a falha, o problema é não querer se corrigir ou não dar oportunidade para mudar, né? E certamente Deus tem um plano para a vida de cada um. Fica aqui o meu abraço, estamos aqui por santos. Qualquer coisa, conte conosco em nome de Jesus. Que maravilha, eu sou grato a Deus, obrigado. Alcançados aqui 6.300 e poucas pessoas que foram alcançadas nessa live e vai chegar muito mais ainda. E quero agradecer a todos os participantes lá pelo meu canal do YouTube, aqui pela minha página e também aqui pelo perfil do Facebook. Deus abençoe vocês e aguardem, quinta-feira eu tenho essa live com a professora de técnica vocal. Você que canta, você que adora na igreja, que louva na igreja, vai ser de suma importância essa live para você aprender a cuidar da sua voz, que é um instrumento tremendo. Até hoje eu cuido da minha e não dá para desprezar não, porque ela é um instrumento muito bom. E mais uma vez, obrigado, pastor Alcione, que Deus abençoe o senhor, beijo no coração, muito obrigado pelo carinho. Pastor William diz obrigado. Pastor Nilton, o missionário está falando, enquanto durar a pandemia, ele vai cantar a volta da vitória. Enquanto durar a pandemia, eu vou finalizar as minhas lives também, dando a volta da vitória com o nosso querido missionário Soares. Pastor William, Deus te abençoe, um abraço na Camila. Pastor Nilton, um abraço aí na toda a sua família. E pastor Alcione, que Deus abençoe também. Olha, vamos ficar com o missionário. E você, beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe a todos. De bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar
nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória.